Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs, reunidos hoje, sábado 16 de março deste ano de 2024. Aqueles que estão nos vendo pelo satélite Amazonas, pelo satélite Eutelsat 8 e também pela internet e outros meios de comunicação. Nos fala no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo 24 em diante, lhes propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, o seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi, retirou-se. E quando a erva cresceu ou saiu e deu fruto, então também apareceu o joio. Então vieram os servos do pai de família e lhe falaram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, pois, apareceu o joio? E ele lhes disse: um inimigo fez isso, é quem fez isso. Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe responderam: quere, pois, que vamos e arranquemos ele? E ele lhe respondeu: não. Não seja que ao arrancar o joio, também arranquei junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos, um e o outro crescerem até a ceifa. E no tempo da ceifa eu direi aos ceifeiros: recolhei em primeiro lugar o joio e atai-o em molhos para queimá-lo, mas recolhei o trigo no meu celeiro ou graneiro. E passamos para o versículo 47 deste mesmo capítulo 13 de São Mateus. Assim mesmo o reino dos céus é semelhante a uma rede que é jogada no mar e recolhe todo tipo de peixes, e uma vez cheia puxam para a praia e sentados recolhem o bom em cestos e o mal jogam fora. Assim será no fim do século. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançá-los-ão no forno de fogo. Ali será o choro e o ranger de dentes. A colheita e a ressurreição. Podem assentar-se. Na mensagem, o retorno, a volta de Elias, nos fala o nosso irmão William Souto Santiago, nesta mensagem que foi pregada em 10 de novembro de 2007, em Santiago, no Chile. Santiago nos diz: é um milagre que estejamos vivos. É um milagre que os países ainda estejam, os governos ainda estejam existindo. É um milagre. É um tempo curto que nos resta. Nós temos pessoas, como nós falamos, pessoas da velha guarda. Não sei se aqui também se entende isso assim, de 20 ou 30 anos ou 40 anos, trabalhando na obra do Senhor. Eu comecei em 63. Já em 62 eu já pregava, e talvez em 61 e 60 eu também já pregava um pouquinho. Em 62 eu já pregava muito, e em 63 eu comecei de cheio no ministério. Entrei de cheio no ministério. Já levam quantos anos? 44 anos, e já para 45 ano que vem. Aí está falando em 2007, desde 63, pois 44 já estava acabando, terminando esse ano, e já para o outro já iria fazer ou cumprir 45 anos no ministério. Continua dizendo o nosso irmão William: eu estive pregando, fiquei pregando todo o programa da dispensação da graça, estive pregando o programa de redenção, estive anunciando também a vinda do Senhor, a primeira, e também estive anunciando que Ele virá pela segunda vez. Lembrem-se que o arcanjo Gabriel, o nosso irmão Brana, nos diz que ele anunciou a primeira vinda do Senhor, e diz que Gabriel anunciará a segunda vinda. Vamos ler isso
no livro de Citações, no parágrafo, página 33, no parágrafo 282 diz: e de pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel, de pé. Ele é um mensageiro para os judeus. Aos judeus. Lembre-se que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, o anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz isso assim, escreve aí, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. E nesta mensagem ele aí nos fala desse labor ou trabalho que ele esteve realizando, executando e do qual, isto foi em 2007, depois em 2016, aí ele confirma e fala um pouquinho mais abertamente, porque diz que tinha sido enviado da presença de Deus para trazer essas notícias, essas boas novas. E que enquanto mais rápido ele as dê, mais rapidamente ele podia ir embora, partir para a casa do Pai Celestial, de onde ele tinha sido enviado, porque esse era o labor ou a obra para se realizar, para esse arcanjo realizar no meio da igreja. E tudo esteve se mostrando, ou sendo mostrado e se refletindo nele, aquilo que seria a vinda do Senhor à sua igreja, para dar-lhe a fé para ser transformados e raptados, dar a fé a ela. E já os escolhidos de Deus, Deus já lhes abriu o entendimento aos escolhidos de Deus, e eles, com essa percepção profética, já têm entendido, entenderam claramente todo esse mistério. Já tem colocado, colocaram em cada posição, cada peça no seu devido lugar, cada ministério no seu lugar, e aí o quadro ou o cenário se lhes armou ou ficou armado completamente através desses ministérios que Deus está operando neste tempo final, e puderam ver todo o programa divino que esteve se realizando, e agora podemos entender claramente tudo aquilo que Deus esteve fazendo, realizando, e tudo que Deus está fazendo hoje. Agora, continua dizendo, diz, eu estive pregando todo o programa da dispensação da graça, e estive pregando o programa de redenção, e também estive anunciando a vinda do Senhor, a primeira, e também estive anunciando que Ele virá pela segunda vez. Estive pregando o Evangelho de Cristo por todos esses anos. Olha, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, na página 43, nos diz, em um desses dias, na igreja, agora que isto fica entendido nas fitas e etc., isto que eu vou dizer agora, eu não estou ensinando como uma doutrina, mas apenas quero lhes mostrar, com a ajuda de Deus, a verdade sobre isto. A primeira Bíblia que Deus escreveu foi o Zodíaco nos céus. Começa com uma virgem e termina com Léo, o leão. Quando entremos no sexto e sétimo selo, você se dará conta ou perceberá que quando outro selo foi aberto, o sinal do zodíaco que correspondia a esse tempo é o câncer, o caranguejo cruzado, o peixe cruzado. E hoje em dia estamos vivendo na era de câncer, revelação. E a coisa seguinte que foi revelada quando o selo foi tirado foi leão, o leão, e escreve na colheita. A segunda vinda de Cristo. A primeira vez veio a virgem, e a próxima vez será para o leão, e escreve a segunda vinda igual o leão, do qual ele esteve anunciando, esteve pregando, como nos disse aí, que ele esteve anunciando a primeira vinda do Senhor. E como foi que veio a primeira vinda do Senhor? Como Cordeiro de Deus. E ele também estava anunciando que ele viria pela segunda vez. E pela segunda vez é como leão da tribo de Judá, porque ele estava anunciando tudo isto dentro da dispensação da graça. Agora,
Lembrem-se que é um entrelaçamento dispensacional e a dispensação da graça estava se entrelaçando com a dispensação do reino, mas a que estava vigente ou valendo era a dispensação da graça, enquanto esse poderoso arcanjo estava anunciando a segunda vinda do Senhor. Tal como foi na primeira vinda. Estava entrelaçando-se a dispensação da lei com a dispensação da graça, e o anúncio que esse poderoso arcanjo estava dando a Maria foi na dispensação da lei que estava valendo nesse tempo, durante esse tempo. Agora, na mensagem Por que clamas? Fala na página 8. Porque lembrem-se, esse ministério desse arcanjo, esse ministério operado pelo Espírito Santo, que é Gabriel, o anjo do Senhor, vejam, é o Espírito Santo, Gabriel, porque Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, ou é a mesma pessoa. Agora, olhem que esse véu de carne em que ele usou para dar essas boas novas, foi-se embora, partiu. E ele nos diz na página 8 da mensagem Por que clamas? Fala, nos diz, falando de Moisés, diz aqui, nós vemos que ele morreu sobre a rocha e tem que ter se levantado novamente todas essas coisas, porque 800 anos mais tarde ele estava de pé no Monte da Transfiguração, falando com o Senhor Jesus. Vê, os anjos o levaram, o tomaram e o levaram os anjos. Ninguém sabe onde ele foi enterrado, nem o diabo soube disso. Francamente, eu creio que ele nunca foi enterrado. Eu creio que Deus o levou e ele morreu sobre a rocha que ele tinha seguido durante todos os dias de sua vida. Ele foi um tipo perfeito de Cristo. Ele foi um rei sobre as pessoas, foi um legislador, foi um sustento para as pessoas, tipificou, representou a Cristo em tudo. E nesta mensagem, na parte de trás dessa mensagem, ele escreve aí, Moisés nunca foi enterrado. E em cima disso ele escreve, nem o será, e escreve a nota Apocalipse 11, porque lembrem-se de que esse instrumento em quem Deus estaria operando o ministério de Moisés e de Elias aí nessa escritura do livro de Revelação, ou seja, de Apocalipse, mostra que esses ministérios que Deus estaria operando em um homem, diz que depois de terminar o seu testemunho, diz que a besta fazem guerra com ele e diz que os matará. Mas diz que não serão sepultados. Portanto, nós podemos ver aí que resta um só instrumento sobre a terra, é que resta ou fica, o qual e ele está cumprindo essa escritura desses ministérios nele, e que chegará no fim do seu ministério, onde serão mortos esses ministérios nesse homem, nesse mensageiro, e não serão sepultados ou enterrados esses ministérios. Estou falando dos ministérios e falando do instrumento, pois ele não será sepultado. E diz aí, nem o será, ou seja, Apocalipse 11, nem o será, ou seja, que não permitirão que sejam sepultados, e o único instrumento que resta, ou que fica vivo neste planeta Terra, como mensageiro cumprindo essa promessa que Deus está realizando, fazendo no meio da sua igreja, e o instrumento em quem está realizando, está fazendo tudo aquilo que foi falado pelo reverendo William Branham, que desde uma grande carpa catedral se estaria dando a conhecer o mistério do sétimo selo, e, portanto, o povo recebendo essa fé de rapto, portanto, e esse seria o instrumento que dará cumprimento a essa escritura de Apocalipse 11. Mas primeiro tem que realizar, executar um labor, um trabalho
um trabalho de fazer essa segregação, essa separação entre o trigo e o joio e fazer essa colheita, porque durante a dispensação da graça não se fez a colheita, se fez a semeadura, a plantação, ou seja, apenas se estava semeando no coração das pessoas, ou seja, que o que esses ministérios estariam realizando durante a dispensação do reino seria a colheita, colher aquilo que foi semeado durante a dispensação da graça, e o qual ele fez isso durante esse tempo, porque vejam vocês, nele Deus estava cumprindo nele aí uma parte muito importante, a qual era trazer essas boas novas. Mas vejam vocês que estava se realizando, se fazendo em tipo e figura essa colheita, esse recolhimento. Porém, aquele que realizaria essa colheita para colocá-los na era da pedra angular e dispensação do reino seriam os ministérios de Moisés e Elias. Vejam? Ou seja, não podem olhar para isso de um só ângulo, tem que olhá-lo por todos os ângulos para que vejam aí o quadro completo, inteiro, porque ele nos falou que se estava realizando, se fazendo a colheita nesse tempo, durante esse tempo, mas olhem, por outro lado, estava se semeando durante a dispensação da graça. Agora vejam vocês, é como o irmão Branham, que ele desejava ir a Israel para transformar o povo de Israel a Cristo. Mas vejam vocês que não era o tempo, nem também era o ministério, mesmo que ele tivesse o ministério de Elias na sua quarta manifestação, mas tinha que ser o ministério de Elias na sua quinta manifestação. Portanto, ele falava e como era o Espírito Santo falando através dele, ele podia falar as coisas daquilo que seria ou aconteceria mais adiante na frente, onde Deus estaria realizando essa promessa, mas como não era ele, então Deus não lhe permitiu. Não és tu, assim que volta, regressa. Agora vejam vocês como os homens de Deus, anjos mensageiros, que Deus enviou em cada tempo, muitas vezes eles falavam como que se neles estivesse se cumprindo essas promessas. E as pessoas, se não estivessem com os olhos espirituais bem abertos, lhes passava em branco e pensava que nele se estaria ou se estava cumprindo isso que Deus tinha prometido. Mas Deus vinha e o levava e o povo ficava esperando. Mas o que foi que aconteceu? Ele disse que ia fazer isso, ia cumprir isso. Deus sempre vai cumprir aquilo que ele fala através do seu mensageiro e aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras que ele faria em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. E assim é para o nosso tempo. Se ele não o cumpriu para o reverendo William Branham, pois cumpriria para o próximo que viria. E se esse próximo não o cumprisse, porque era um anjo que trazia as boas novas, não era esse mensageiro em quem o irmão Branham estava precursando, senão que era um arcanjo, tal como apareceu lá para a Virgem Maria. Nesse tempo, naquele tempo, entre o precursor e o precursado, ou seja, que tudo, vejam vocês, tudo corre em paralelo ao que foi ou aconteceu na primeira vinda, e também corre na segunda vinda. Teve um precursor lá, um arcanjo falando com a igreja noiva, lá representado em Maria, e um precursado. E aqui, a mesma coisa aqui, mas tudo em simplicidade. Tudo de uma forma em que o povo, se ele não vigiasse bem, como dizia o irmão Branham, se eles passará em branco, despercebido, se não vigiarem. Agora vejam vocês que nesta mensagem os benditos de Deus, que foi pregada em 23 de fevereiro de 1993 em Cochabamba, na Bolívia, nos diz o nosso irmão William. E a colheita é o trabalho mais importante, porque mesmo que uma pessoa prepare bem o terreno, por melhor que ele o prepare, por melhor que se veja, ou seja, visto se não se semear, em vão fez o trabalho. E se semear,
Por melhor que se veja a semeadura e não produzir o fruto, de nada serve essa semeadura ou plantação. E depois, ao produzir o fruto, por mais bonito que se veja o fruto, se não se fizer ou se realizar uma colheita, perde-se todo esse fruto, perde-se a planta, perde-se todo o trabalho que foi feito. Quando João esteve no céu vendo a Deus com um livrinho selado na sua mão, o livro dos 7 selos, e pediu que alguém se apresentasse para reclamar esse livro e abrir esse livro selado com 7 selos, e João ouvia e não via ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de pegar esse livro, nem mesmo de olhar para esse livro. Não se encontrou pessoa digna. João chorava muito. Por quê? Porque tudo estava perdido. Estava perdido o trabalho que se fez de preparar o terreno, estava perdido o trabalho da semeadura, estava perdido o trabalho de regar essa semeadura ou plantação com a chuva do ensinamento que regou-se na dispensação da graça, ou que foi regado na dispensação da graça. Estava perdido o fruto que estava presente para ser colhido, se não aparecesse alguém que tomasse esse livro e fizesse o que tinha que se fazer, abrir esse livro e reclamar tudo o que redimiu com seu precioso sangue. Vejam que nesse tempo, durante esse tempo que o nosso irmão William esteve falando e anunciando a mensagem da dispensação da graça, anunciando a primeira vinda do Senhor, estava se semeando aí. E tudo isso se fez durante esse tempo. E já no final, já se fechou essa dispensação, e então é que Deus pode realizar a obra de reclamação, e então sim pode sair do trono de intercessão, e ele já fez isso, e tomar esse livro, abri-lo e entregá-lo para um homem na terra, para que faça essa obra de reclamação, para realizar, fazer a colheita. Porque senão, o que é que diz aí? Se perderia todo esse trabalho que se fez por 2000 anos. Vejam, e também o trabalho que se fez ou se realizou neste tempo final, durante a dispensação da graça, que estava se entrelaçando com a dispensação do reino. Agora continua dizendo, vejam vocês, na obra de reclamação se realiza, se faz a colheita, porque a colheita é o recolhimento daquilo que é propriedade da pessoa que realiza ou faz essa colheita. Vejam vocês, isso aí é algo muito importante, porque onde é que se realiza, se faz a colheita? Na obra de reclamação, não na obra de redenção. E isso, o qual se esteve fazendo essa obra de redenção durante 2000 anos, e neste tempo final, nessa etapa final, a última etapa dessa obra de redenção, até que se fechou esse ciclo divino, essa dispensação da graça se fechou. E a próxima coisa era, o próximo era começar a realizar, a fazer essa obra de reclamação, essa obra da colheita. Agora, na mensagem, um homem, eis aqui um homem que pode acender a luz, nos diz, na página 34, diz, perceba a Israel também o nosso tipo na viagem. Vejam, comendo maná, que era a sua vida, luz, que lhes dava força, vida. É isso, correto? Isso é certo. Israel não podia comer maná que tinha caído no dia anterior ou antes. Estava contaminado, estava apodrecido. Não era bom para eles. Morreriam sobre ele. O maná que os manteve vivo ontem os mataria hoje. Diz a Bíblia que se enchia de tapurus contaminado, e o maná eles tinham que conseguir maná novo todo dia. Amém. E o que é? As pessoas que vivem do maná de Lutero, de Wesley e dos outros já passados, vocês estão comendo matéria contaminada que lhes está matando espiritualmente. Vê? Lhes está matando, mortos na sua tradição. O de ontem, o maná de Lutero não trabalharia para os metodistas, o maná dos metodistas, o maná metodista não trabalharia para os pentecostais. O maná pentecostal não trabalhará para hoje. Agora vejam, está se colocando aí já na brecha, se está colocando, porque está falando da sétima era como se ele estivesse do lado de fora. Vê o que eu quero dizer?
Todos os dias, vem dia após dia, fresco, e assim tem acontecido nas eras da Igreja. O maná de Lutero foi a mensagem de justificação, a mensagem de Wesley foi a manifestação de santificação, pentecostal foi a restauração dos dons, mas este é introduzindo a pedra de cabeceira no último dia. Do último dia, a árvore da noiva é contrário a todas as outras coisas, e mesmo assim é a mesma luz para os já amadurecidos, como o mesmo sol que brilha hoje estará amadurecendo o trigo para a colheita em julho. E escreve, enviará seus anjos. Vê o que eu quero dizer? Mas a luz de hoje não faria bom lá atrás em julho. É mais forte, o trigo está avançando, está mais avançado, está pronto para tomá-lo ou ser colhido. Certamente que o é. Não poderia tomá-lo ou pegá-lo agora. O pode, então, o vai poder, então. A estação não era a correta nesse tempo. O é agora. Escreve aí a colheita. Você não pode ir contra a natureza de Deus. Ele tem uma lei, ir contra essa lei mata a sua planta. Você tem que ir de acordo conforme as leis faladas de Deus e as suas leis. É a sua palavra. Qualquer lei é uma palavra falada, e uma palavra é um pensamento manifestado. E escreve, a lei divina é a palavra falada. Continua dizendo o nosso irmão William. Uma pessoa, dona de um terreno, de uma propriedade, de uma fazenda, aponta o tempo, assinala o tempo para essa colheita. Não pode ser antes, mas também não pode ser depois do tempo desse tempo, porque se fizer depois do tempo, o fruto está perdido. E se fizer antes do tempo, não está na estação correta para a colheita. Agora, no tempo assinalado determinado, tinha que ser tomado o título de propriedade para fazer a reclamação dessa propriedade. E os filhos de Deus, como propriedades de Deus, como filhos do Deus vivente, como os filhos do reino, os filhos do Deus vivente, tinham que ser reclamados neste tempo final, ou último tempo. Isso é a colheita do trigo, dos filhos do reino, para serem colocados no reino de Deus, na dispensação do reino, onde está a palavra, o alimento espiritual para todos os filhos de Deus. Vejam, para que é a colheita, para o que são colhidos, ou seja, para o que é, para que é a colheita do trigo dos filhos do reino, para ser colocados na era da pedra angular, na dispensação do reino. Agora olhem vocês, neste tempo final está se fazendo a colheita que Deus prometeu para o tempo do fim. Essa colheita é realizada ou é feita conforme a promessa divina. Mas olhem vocês, diz, enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Também diz que o Filho do Homem enviará seus anjos. Quando fala da colheita, diz o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do mal, do maligno, e a ceifa é o fim do século, e diz que enviará os seus anjos para fazer essa colheita. Na mensagem Possuindo Todas as Coisas, na página 38, nos diz, na oração aí diz, o irmão Branham, ajuda a minha incredulidade, ó Deus, enche minha alma, ó Deus, limpa-me, enche-me, sustenta-me, envia-me. Não permitas que morra, permite-me viver para contar a história, permite-me ir a cada esquina, canto da terra, pregar esta palavra e semear a semente. Sim, Senhor, para que assim aconteça uma colheita no último dia, da palavra, da verdadeira palavra, não adulterada com crentes em Cristo. E escreve o semeador e a semente e a colheita. Por quê? Vejam o processo. Tem que ter alguém que semeie. Onde? No coração, na alma das pessoas, nessa semente. E depois tem que ter uma colheita disso que foi semeado. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, Moisés não semeou na dispensação da graça.
E Elias, na sua quinta manifestação, também foi um dos 7 anjos mensageiros que semeou e que acondicionou e que regou a semeadura na dispensação da graça, ou a plantação. Aí já está marcando, mostrando claramente que esses ministérios de Moisés e Elias não estavam semeando na dispensação da graça. E nós lemos aqui nessa mensagem de 2007... que ele diz que esteve desde 63, esteve pregando todo o programa da dispensação da graça e que estava pregando o programa de redenção e que estava anunciando a vinda do Senhor, a primeira, e também anunciando que ele viria pela segunda vez. Ou seja, e que ele tinha estado pregando o Evangelho de Cristo por todos esses anos. E vejam que em alguns lugares ele diz que o ministério de Moisés e Elias estavam operando nesse tempo, durante esse tempo. Meio entre linhas ele falava isso porque ele dizia que no anjo do Senhor Jesus Cristo, mas aí é onde a pessoa tem que ter essa percepção profética aí e ver que no anjo é que está esse mistério, é que está no anjo, tem que ver isso. E onde estaria esse anjo operando esses ministérios no tempo que correspondia, ou seja, que ele poderia ou podia falar, tal como no tempo do irmão Branham. Vejam, ele pensava que fosse ele. E também quando falava de que já não existia intercessão no céu, ele falava, trazendo essa revelação do que seria neste tempo em que isso estaria acontecendo, mas depois ele dizia que não. Ele está aí no trono de intercessão, vê? Porque os profetas falam sendo inspirados e falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Agora, quando a gente entende todas essas coisas e os escolhidos de Deus veem todo o quadro completo, então, toda palavra que nós lemos e todas as mensagens que lemos, então, a gente diz, olha, agora sim me enquadra, está enquadrado, agora sim estou vendo que não era no irmão William que estavam os ministérios de Moisés e de Elias, mesmo que em repetidos lugares, um monte de mensagens, ele dizia ou falava que os ministérios de Moisés e Elias estavam aí, nesse tempo, durante esse tempo, mas a pessoa pode ver que não se realizou essa colheita e não se realizou, não se fez a obra de reclamação, porque ainda se estava vivendo na dispensação da graça. Então aí a pessoa diz claramente, certamente, aí é que Deus lhe abre o entendimento, lhe abre as Escrituras e pode compreender, o escolhido de Deus pode compreender todo o programa que corresponde, que cabe à dispensação do reino. E por que agora o pode entender? Porque é o tempo da abertura desse mistério do sétimo selo, e só os entendidos, os que seriam transformados e raptados, o entenderiam. Os outros vão continuar dizendo tudo aquilo que antes se pensava. Vão ficar com essa palavra somente semeada, é só semeada aí, mas não vai produzir o fruto que corresponde a 100 por 1 dos escolhidos que serão transformados. Ficarão apenas com a mensagem, com a letra, e não se produzirá esse fruto. Portanto, não poderão ser colhidos para serem colocados na era da pedra angular e dispensação do reino. Vejam como tudo é simples. Agora, continua dizendo, Moisés não semeou na dispensação da graça, e Elias, na sua quinta manifestação, também foi um dos 7 anjos mensageiros que semeou e que acondicionou e que regou a semeadura na dispensação da graça, senão que o ministério de Moisés, pela segunda vez, foi reservado ou ficou reservado para depois da dispensação da graça, para ser enviado para trabalhar nessa colheita. Olhem, ele tinha falado tudo isso. Vejam, em 93 ele tinha falado isso, mas aí o fechou, Deus o selou, o ocultou, o escondeu, para que não houvesse imitações. Se nesse tempo, ou na década de 70, ou na década de 90, ou em 2000, ou em 2010, ele tivesse falado de uma forma mais aberta e tivesse dito claramente que em um homem, e mesmo que assim ele
tenha falado nas últimas mensagens, falou assim, que na visão da carpa e no cumprimento da visão da carpa iria estar um ministério aí, mas falá-lo claramente e abrir o mistério do sétimo selo. Primeiro, ele não podia abri-lo porque estava na dispensação da graça, mas se ele chegasse a abri-lo, nesse tempo, quantos imitadores teriam se levantado, teriam dado as costas para o irmão William, ou teriam dito, eu devo ser esse outro que ele está falando aí, assim que eu sou quem vai cumprir isso, e tivessem feito guerra com ele e o teriam combatido. Essa mensagem de boas novas teriam combatido ela do nosso irmão William. Mas vejam como Deus deixou tudo isso trancado, e todo mundo estava focado nele, olhando para ele. Mas vejam que para o tempo final, depois da dispensação da graça, ao se fechar essa porta, que ele a fechou, o mesmo que abriu a dispensação do reino, a fechou, ao abrir-se essa porta, aí os escolhidos de Deus puderam ver todo esse grande mistério, no qual hoje está sendo operado pelo Espírito Santo, esses ministérios, fazendo esse labor, esse trabalho de reclamação e fazendo o labor da colheita, colocando-os no alfolí, no aprisco, na era da pedra angular e dispensação do reino aos escolhidos de Deus. Agora continua dizendo... Diz, senão que o ministério de Moisés pela segunda vez foi reservado para depois da dispensação da graça, para ser enviado e trabalhar nessa colheita, e o ministério de Elias pela quinta vez foi reservado para o tempo da colheita na dispensação do reino. Assim que, vejam vocês, o ministério que realiza ou faz a colheita não fez a semeadura, a plantação, nem tampouco fez o trabalho de regar com a água, a chuva do ensino na dispensação da graça, porque foi assignado ou designado o ministério de Elias pela quinta vez e o ministério de Moisés pela segunda vez para realizar ou fazer a colheita. Esse é o ministério que realiza, que faz a colheita do trigo. Vejam o simples e o claro que agora tudo isso se entende, se compreende. Mas enquanto isso todo mundo focava a esse ministério era focado no irmão William. Mas vejam como Deus, ao fechar a dispensação da graça e levar esse instrumento, automaticamente o escolhido diz, espera um pouquinho. Então, agora que eu vejo isso bem, eu estou escutando isto, que Deus nos está trazendo esse ensinamento sob carpa, debaixo da tenda, e agora estou entendendo claramente onde é que estão esses ministérios de Moisés e Elias. Estão no instrumento sob carpa. Porque foi aí que foi prometido que estariam esses ministérios trazendo a fé de rapto e realizando essa obra de reclamação, realizando essa colheita. Agora, continua dizendo nesta mensagem o testemunho de Jesus, pregado em 18 de novembro de 1990 em Santiago, no Chile, diz, o ministério dos anjos do Senhor Jesus Cristo é o ministério das duas oliveiras, o ministério dos dois candeeiros é o ministério de Moisés e Elias, o ministério de Zacarias capítulo 4 e o ministério de Apocalipse capítulo 11, que é o ministério dos dois ungidos. Por isso, também em São Mateus 16, 27, Jesus disse, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, com quem ele vem com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Ao trigo, de acordo com as obras do trigo, de acordo com as obras dos filhos do reino, e o joio, de acordo com as obras dos filhos do mal, do maligno, porque o ministério dos anjos do Senhor vem com e por um propósito divino, vem para recolher o trigo. Os filhos de Deus e vêm para jogar o joio no fogo na grande tribulação. E depois, mais adiante, terá mais trabalho ou trabalhos para realizar. Na mensagem aquele dia no Calvário, na página 29, nos fala desta mensagem. 29 lá embaixo diz,
Fomos ao Calvário, fomos crucificados nós mesmos, fomos crucificados com o reino de Deus. Para ser um dele, não importa o que o mundo diga ou fale, tomamos o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Nós seguimos para a ressurreição e cremos que isso está brevemente, está perto. Senhor, quando estejamos ressuscitados em um reino que vai tomar ou ter autoridade sobre esse mundo, tal como Daniel viu antes, e troçou, bateu todo mundo em palha miúda e o vento a fez cair. E nas eiras do verão, mas a montanha, a pedra cresceu em uma grande montanha que cobriu a terra. Essa pedra virá. E ele escreve aí, tempo de colheita, como o cruzamento do Jordão com Josué. Bateu a palha. E também do lado direito escreve a vinda da pedra angular, escreve. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Assim que esse ministério desses anjos, dos seus anjos, Moisés e Elias, é uma promessa divina para este tempo final. Os escolhidos não podem ser recolhidos sem o ministério dos anjos do Senhor, sem o ministério de Moisés e Elias. Por isso, o Senhor, em sua vinda, conforme a Malaquias capítulo 4, versículo 1 em diante, diz: Eis aqui vem o dia grande e terrível de Jeová, e todos os soberbos serão estopa ou palha, e aquele dia que virá os abrasará, queimará, tem dito Jeová, tem dito o Senhor Jeová dos exércitos. A quem queimará ou abrasará todos os soberbos, ao joio, aos filhos do mal. E o que dos escolhidos, dos filhos de Deus, dos filhos do reino? Ora, continua dizendo essa escritura, mas para vós que temeis o meu nome, e diz o irmão William aí, faz uma pausa e diz, aos que temem o nome de Jeová, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Saúde. Isto é para os escolhidos, os filhos de Deus. Este ministério de Moisés e Elias traz o juízo para o joio e a bênção, a vida para o trigo para os filhos de Deus. Por isso, vem com grande voz de trombeta, com essa mensagem do Evangelho do Reino, dando testemunho destas coisas que cabem a este tempo final, dando a conhecer a todos os filhos de Deus as promessas que Deus fez para este tempo e dando-lhes a conhecer o cumprimento delas, à medida em que elas vão se cumprindo, porque para isso o Senhor Jesus Cristo o envia. Na mensagem, na pregação do Evangelho do Reino, que foi pregada no dia 3 de dezembro de 1993, aqui em Caiei, Porto Rico, diz, nesta parábola do trigo e do joio, ele mostrou o que seria depois da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E também mostrou, nesta forma simbólica, mostrou o que seria depois a realidade, que se transformaria depois em história do joio, que são os filhos do mal, do maligno. Vemos que ele mostrou tudo isso nessa parábola que lhes narrou, contou para seus discípulos. E nesta parábola nós vemos que quando os servos vieram dizer para o Senhor, não semeastes boa semente, ou seja, trigo, porque tem joio no campo. E ele diz aqui que o inimigo fez isso, diz Mateus 13:28. E ele lhes falou, um inimigo fez isso. E os servos lhe disseram, queres então que vamos e arranquemos ele? Não seja que ao arrancar o joio, também arranquei junto com ela o trigo, ou com ele o trigo. Na mensagem Futuro Lar, nos diz, futuro lar do noivo, terreno, terrestre, do noivo celestial e da noiva terrena ou terrestre, na página 49, nos diz, nesta mensagem, da página 48. Página 48. Página 48. Diz. O que, pois, é ela ou ela é?
Quem ela é? Ela não tem semente, tem um terreno para receber semente. Assim que surgiu a semente do inimigo, enquanto o bom semeador saiu semeando a boa semente, e o inimigo vinha após ele semeando a semente corrompida, mas a chuva cai sobre os justos e os injustos. O sol, tudo tem que crescer. Jesus disse: deixai-lhe crescer juntos. Naquele dia serão amarradas em molhos o joio, e eles estão amarrados em molhos agora em grandes organizações, indo para o grande molho, o Concílio Mundial de Igrejas. E qual é o final disso? Hão de ser queimados, mas o grão será tomado, levado ao alfolir, ao redil, onde ambos vivem da mesma coisa, da mesma água ambos vivem, da mesma chuva, ou seja, o trigo e o joio, vejam, recebem água, recebem a luz do sol e tudo isso, mas vejam que no final, serão amarrados em molhos. E ele escreve do lado, 8º dia, colheita. Serão amarrados em molhos o joio e lançados, jogado na grande tribulação, e o trigo será colocado no celeiro, é colocado no graneiro. Continua dizendo o nosso irmão William, depois dessa escritura que ele leu de Mateus 13:28, diz: vemos que pelas ou através das eras da igreja gentia, esses servos que estão aqui nesta parábola estão mostrando ou representando os mensageiros de Deus ou anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, os quais tiveram o poder de Deus, mas lhes foi proibido arrancar o joio, ou seja, trazer o juízo divino sobre o joio. Lhes foi proibido separar o trigo e o joio e queimar o joio no fogo, porque arrancando o joio, diz aqui o Senhor, também podem junto com ela arrancar o trigo, ou seja, arrancar os filhos de Deus do reino de Deus. Portanto, deixem crescer junto o trigo e o joio, porque diz: deixai crescer juntamente um e o outro até a ceifa, a cega. E no tempo da ceifa eu direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimá-lo, mas recolhei o trigo no meu celeiro, graneiro. Na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Na página 54, nos diz aí numa partezinha, diz: por que se separou? Para que trouxesse o grão à presença do filho, na presença do filho, para amadurecer o trigo a amadurecimento de ouro para o mestre dourado. Por que se separou? Assim, que causa dores de coração, lágrimas, que eles não dormem, não se debruçam no sol. São, S-U-N, mas o filho são, O-S-O-N, o Filho, para ser amadurecidos no verdadeiro Evangelho completo, para manifestar tudo o que Jesus Cristo prometeu na Bíblia. Está se levantando hoje um corpo entre o povo, e escreve o grão de trigo na presença do Filho, do sol, para amadurecer, para a colheita, para o Mestre. E continua dizendo o nosso irmão William: agora podemos ver que a separação do trigo e do joio será realizada ou feita no fim do tempo, ou seja, no tempo da ceifa, da colheita. O Senhor Jesus Cristo nos mostrando o que esta parábola significa, disse neste mesmo capítulo 13 de São Mateus, versículo 37 em diante, explicando essa parábola, respondendo ele, lhes disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, do mal. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do século, e os ceifeiros são os anjos. De forma que, como se arranca o joio e é queimado no fogo, assim será no fim deste século. Enviará o Filho do Homem, enviará os seus anjos, e recolherão do seu reino todos os que servem de tropeço, e aqueles que cometem ou fazem iniquidade, os lançá-los-ão no forno de fogo. Ali será o choro e o ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é uma parábola que abarca, abrange toda a dispensação da graça e também se mete dentro da dispensação do reino, no fim do século, onde a dispensação da graça termina, finaliza. E terminou a dispensação da graça.
E depois vem a colheita. Depois do quê? Depois de terminar a dispensação da graça, vem o quê? Vem a colheita. E para realizar esse trabalho, esse labor, pois Deus tem que ter um instrumento, um véu de carne. Porque Deus opera sempre, Deus opera dessa forma em todos os tempos. Na mensagem, separando o olhar para Jesus, na página 40, olhem, diz aí, agora lembre-se, eu apenas sou seu irmão, estou certo que vocês entendem isso. Eu sou um homem, ele é Deus, mas Deus somente ou só pode obrar e sempre obrou, operou, ou somente operou através do homem. Agora olhem, esta noite não olhem para mim ou qualquer outra pessoa, senão que olhem para Jesus Cristo. E ele escreve aí, uma estrela de Davi, escreve Deus obra através de um homem, ou por um homem, e desenha uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo, e depois vem a colheita, a ceifa, ou seja, depois da dispensação da graça, sob debaixo do ministério dos anjos do Senhor Jesus Cristo, que é o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés, e Elias se repetindo no fim do tempo, para Deus realizar, fazer uma obra através desses ministérios no fim do século, a favor de todos os filhos de Deus ou filhos do reino. Quando é que Deus estaria realizando, fazendo essa colheita, a ceifa, neste tempo final, diz, depois da dispensação da graça, quando terminar. Quando é que ele envia esses ministérios? Depois que termina a dispensação da graça, e a dispensação da graça terminou, Deus levou a esse poderoso arcanjo que esteve trazendo as boas novas, e então Deus vem para cumprir essa promessa no meio do povo de Deus, trazendo esses ministérios de Moisés e de Elias no meio da igreja do Senhor. Mas lembre-se que ele esteve falando toda a sua mensagem, muitas vezes falava como se fosse nesse tempo, porque Deus estava mostrando, refletindo aquilo que ele estaria realizando, fazendo nessa nova dispensação. Lembre-se que enquanto se estava na dispensação da graça, todavia Deus estava usando esses tipos de figuras. Por isso que, muitas ocasiões ou vezes, se vê ou é visto ele falando como que se nele estivesse se cumprindo essa promessa. Como que se depois dele não houvesse mais mensageiros. Como que se depois, outra pessoa depois não podia ficar de pé e dizer que tem esses ministérios, porque ele estava mostrando o que seria, como seria mais adiante, mais na frente. Portanto, neste tempo final, o instrumento onde estão esses ministérios poderá dizer a qualquer momento, poderá dizer, e em todo momento que ele quiser dizer-lhes, ou dizer-lhes, depois de mim não vem outro mensageiro, eu sou o último mensageiro. Em mim se está se cumprindo essa promessa dos anjos ceifadores. Vê? Por quê? Porque nele está se cumprindo totalmente essa promessa, essa escritura, vem a cumprimento total, a total cumprimento. E aquele que se puser a ficar dizendo que tem algum ministério, já seja de Moisés, de Elias ou de Jesus ou algum outro ministério, está usurpando a posição desse instrumento. E dizendo que tem uma mensagem da parte de Deus também, porque o único mensageiro que Deus tem neste planeta Terra hoje, neste último dia, é o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, que é o ministério do Filho do Homem com seus anjos operando, o Espírito Santo operando esses ministérios em uma grande carpa catedral. Veem como tudo agora se fala tão claramente, e o escolhido de Deus, que já está bem ou bastante maduro, está recebendo todo esse ensinamento, o qual, através dele, desse ensinamento, é que Deus está lhe dando essa fé de rápido. Agora continua dizendo, para Deus realizar uma obra através desses ministérios no fim do século a favor de todos os filhos e filhas de Deus ou filhos do reino. Na mensagem, a favor de todos os filhos de Deus, dos filhos do reino. Na mensagem, o mensageiro do entardecer, em uma partezinha aqui ele diz a colheita. Página 26, diz a colheita.
os profetas. Nós ficamos de pé em Cristo. A colheita e os profetas, ele escreve Moisés e Elias. E do lado escreve a colheita, Apocalipse 14, 14 ao 20. Até o 20. Porque aqueles que realizam essa colheita são esses ministérios de Moisés e de Elias. Continua dizendo, também, neste mesmo capítulo 13 de São Mateus, versículo 47 ao 50, o Senhor Jesus Cristo lhes mostrou o que seria, como seria o tempo da dispensação da graça e o fim da dispensação da graça, onde começaria a dispensação do reino. Onde começaria a dispensação do reino, depois que terminasse a dispensação da graça. E vejam, em muitas ocasiões ou vezes, diversos lugares onde ele falou que estamos na dispensação do reino, que estamos colocados na dispensação do reino, e agora podem ver claramente tudo isso. Veem como, de que forma se cumpre a mesma coisa que acontecia no tempo do irmão Branham. Agora, Deus, tudo isso Deus o tinha fechado, selado, porque ele diz que se fosse dado a conhecer antes uma coisa, podem tropeçar. Guarda isso até o fim, até o final. E outra coisa, surgiriam muitos imitadores. Diz, também nesse mesmo capítulo 13 de São Mateus, versículo 47 e 50, o Senhor Jesus Cristo nos mostrou o que seria o tempo da dispensação da graça e o fim da dispensação da graça, onde começaria a dispensação do reino e onde se recolheria a todos os filhos do reino. Onde? Na dispensação do reino é onde se realizaria, se faria essa colheita, esse recolhimento agora. A obra que ele realizou na sua primeira vinda era a obra de redenção. Seu nome tinha a ver com a obra que ele estava realizando ou fazendo aí. A obra de Salvador, de Redentor, com o seu nome Jesus. E para a obra de reclamação, desse recolhimento, o nome tem que haver, o nome tem a ver com essa obra de reclamação. Diz assim o Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 13, versículo 47 e 50. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que, jogada no mar, recolhe de todo tipo de peixe. Uma vez cheia, a puxam para a praia e, assentados, recolhem o bom em cestos e o mau jogam fora. Assim será o fim do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os jogarão os maus no forno de fogo. Ali será o choro e o ranger de dentes. Na mensagem Obra Mestra, ou Obra-Prima, Obra Mestra, na página 35, nos diz assim que o talo, a flor e a casca nunca se transforma em semente. E escreve aí a era luterana, a era wesleyana, ela era pentecostal. E do lado esquerdo, aí desenhe uma pedra angular. E as últimas três eras, 1, 2, 3 e a 4, na pedra angular, 4. Nunca se transforma em semente, não, mas o tempo todo estão se parecendo muito mais com a semente. Agora, no tempo da colheita, a semente volta para a sua vida originária, volta para a Bíblia. Malaquias 4 diz que seria trazido ou feito dessa forma. Ó, que coisa! Tem que ter toda, pode ser dessa forma, desse jeito, tem que ter toda a palavra. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e escreve a colheita. Agora, o que ele diz em Revelação 10 que daria lugar ou tomaria lugar? Porque ele foi na viagem para Tuxo para abrir a igreja nos dias da mensagem do sétimo anjo. Toda a palavra de Deus seria feita, seria manifestada. O selo de que todo o talo foi deixado do lado de fora e o porquê, e tudo sobre ele seria manifestado neste tempo. É isso que diz a palavra? Então, nós vemos isso. Então, onde nós estamos, vê? Onde estamos, há somente, ou resta somente uma coisa. A ceifa está aqui. Ela está bem madura. Agora ela está pronta para a vinda. E escreve a colheita. E do lado direito uma pedra angular e as eras. Notem. Não, ela nunca será isso.
No tempo da ceifa, a semente volta para a sua condição ou situação original e tem que ter toda a palavra para poder ser a semente. E ela não pode ter a mesma, e ela não pode ter a metade da semente. Assim ela não pode crescer. Tem que ser a semente inteira, completa. Ela não tem que manifestar, digamos, eu creio no batismo do Espírito Santo, aleluia. Eu creio em falar em línguas. E isso é apenas parte da semente, mas agora foi somado a isso, foi juntado a isso, aleluia. Vê a vida, não os dons, a vida dos dons. Vê o que eu quero dizer ou falar, irmãos? Estamos no tempo final, no último tempo. O talo, a borla, a casca estão mortos e secos agora. Há somente uma coisa que tem que acontecer com isso, e é ser recolhido no Concílio Mundial de Igrejas para ser queimado. E desenhe uma pedra angular e as eras 1, 2, 3 e 4 em cima. A palavra se fez carne, exatamente tal como ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4. Vê? Isso é correto, isso é certo. Revelação. E escreve a palavra feita carne. Toda a verdade, toda a verdadeira vida que estava no talo, na borla e na casca, agora está sendo reunido na semente pronta para a ressurreição, pronta para a ceifa. O alfa transformou-se em ômega. O primeiro transformou-se no último, escreve alfa e ômega, e o último no primeiro. A semente que entrou passou por um processo, o processo se transformou em semente novamente. A semente que caiu no jardim do Éden e morreu lá, volta, regressa. Daquela semente imperfeita que morreu lá, volta, regressa para a semente perfeita. O segundo Adão. E escreve a ressurreição, a colheita. Apocalipse 14, do 14 até o 20. E embaixo, mais embaixo diz, o primeiro ministério e o último são o mesmo ministério, diz o irmão Brana. Estou lendo do irmão Brana. A primeira mensagem e a segunda e a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou. Eu estive no alfa, eu estou no ômega. E escreve a primeira mensagem, e escreve alfa em cima, e a última escreve ômega. São a mesma coisa. Um só. O primeiro ministério e o último são o mesmo, um só. O primeiro ministério e o último são o mesmo, um só. Agora continua dizendo. Diz o nosso irmão William, agora vejam o que virá no fim do tempo, o fim do século para o joio. O que representam os filhos do mal? O que representam os filhos do mal, os filhos do mundo, os quais, durante as eras passadas, durante a dispensação da graça, não foram exterminados, senão que puderam continuar vivendo, mesmo que não estivessem atuando ou agindo corretamente. Mas vejam, quem é que faz esse labor, esse trabalho, que nós temos lido isso em outras ocasiões, página 141 do livro de citações, parágrafo 1260 nos diz, perceba, no versículo 41, Mateus 13, os dois bem próximos, tão próximos nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos a metodista, batista, os pentecostais, para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer ou fazer a separação, a segregação entre aquilo que é certo e errado, e ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos aqui embaixo por aqui, senão anjos no último tempo. E reuniria, sabemos que isso é o tempo vindouro da colheita agora. Agora, um anjo, na verdade, é interpretado como um mensageiro, e vemos que existem 7 anjos das 7 eras, e não agora, através das eras da igreja. Aí nós podemos ver esse ministério desse anjo que está, e ele está mostrado aí pelo irmão Brana, o qual ele está realizando, fazendo essa obra da segregação, da separação no último tempo, no tempo final, ou seja, quando a dispensação da graça já terminou, finalizou. E olhem vocês, também aqui vamos ver algo
Na mensagem também, o mensageiro do entardecer, porque vejam vocês que esses ministérios são os que estariam realizando, fazendo a colheita, estariam fazendo a separação, e vejam vocês, estariam fazendo também e dizendo o que é certo e o que é errado. Não grupos, não diferentes ou diversos homens, senão um só, porque é o anjo, diz, ele sozinho, ele só. Vamos ver essa partezinha, exatamente como é que ele fala aí, essa parte. Diz, só um, somente um, ou seja, ninguém mais, só ele. Diz a segregação entre o certo e o errado, e ninguém, e quando é ninguém, é ninguém. Ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ou seja, que qualquer ministro, outro ministro, pregador, quem quer que seja ou for, que fique dizendo que isto é certo, isto não é certo, isto é correto, isto não é correto, está usurpando a posição desse profeta mensageiro, e um grande problema ele se meteu. Porque diz que quem unicamente pode dizer ou falar o que é certo, quem é certo e quem é errado é o anjo do Senhor, só ele. E nele está operando, e se está operando os ministérios de Moisés e Elias nesse instrumento, assim que é um tempo sumamente delicado para toda pessoa que esteja se colocando nessa posição e pondo extratos e falando coisas, dizendo coisas para combater e dizer, não, isso não é certo porque aqui diz assim, ou isso não é certo porque aqui diz essa outra coisa, isso que ele disse não é certo porque por aqui diz isso. Está se colocando sem perceber na posição de um profeta. E se está colocando na posição desse instrumento em quem Deus está operando esses ministérios, seja homem, mulher, ministro ou não ministro, quem quer que seja ou for que fizer isso ou faça isso, está usurpando a posição de um profeta. E isso é morte espiritual e depois morte física também. Agora vejam vocês como tudo isso aqui, o irmão Branham fala tudo isso aqui nesta mensagem. O mensageiro do entardecer, na página 32, diz, sempre foi um grupo de líderes em cada tempo que enrolou, atrapalhou as pessoas. Não são as pessoas, são os líderes que o enredam, o enrolam. E ele escreve, sempre os líderes enrolam o povo. Agora você diz, espere, irmão Branham, espere um momento, nós temos que provar isso pelas escrituras. Se não for escriturístico, então não serve pelas suas palavras de sabedoria, nas suas lideranças não inspirados, palavras de sabedoria, eles de fato têm alguns desses gênios que podem compor essas coisas, ou unir essas coisas juntas. Não é Satã um gênio nisso também, nessas coisas? Não foi ele que citou escrituras para Jesus Cristo, até usou a razão para isso, ele o fez, ele é um gênio nessas coisas, mas Jesus nunca discutiu com ele, ele disse, está escrito também, afasta-te de mim, Satanás. Sim, lideranças não inspiradas ou inspirados. Vejam a Coré nos dias de Moisés. E escreve aí, lideranças. Olhe a Coré nos dias de Moisés e a sua mensagem. Quando Coré e Datã pensaram que eles foram até Moisés e disseram, espera um pouco, tu pensas que tu és muito grande, Moisés. Tu pensas que tu és a única pedrinha na praia, o único pato no lago. Tu pensas que tu és o único, pois eu te deixarei saber que atrás tem pessoas aqui que também são santas. Moisés não tinha falado que eles não eram santos, mas ele tinha uma comissão ou missão, e ele tinha que cumpri-la. E então eles organizaram um grupo e vieram até contra Moisés, escreve Datã e Coré. E Deus então lhes falou, lhes disse, vai e fica de pé na porta. Esses homens tinham incensários em suas mãos. E você sabe o que esses incensários teriam feito? Vejam, eles tinham, esses incensários tinham fogo aí. Agora olhem.
E vocês sabem o que esses incensários teriam feito. Deus abriu a terra e ela os engoliu. E eles tinham tido fogo do altar nos incensários. Estavam com fogo no altar no incensário. Mesmo que os incensários tivessem fogo tão fundamentais como eles eram, eles falharam em reconhecer a mensagem. E escreve, falharam. Deus tinha dito, eu mando a ti, Moisés. Eu te mando para fazer isso. Tu os trarás. E escreve, eu te mando, Moisés, para fazer isso. Vê? Eles falharam em reconhecê-lo. Moisés era muito estrito com eles, assim como Elias, que com a escola dos profetas, muito estrito, ficou com a palavra. Assim foi com vocês, pentecostais, tiveram que se separar do resto do mundo, alinhados com a palavra. Agora, não vão se desvanecer ou ir para trás, voltando para as mesmas coisas das quais vocês saíram. Vocês estão se distanciando, não cortem vossa âncora do Calvário. Agarrem-se na palavra de Deus, do Senhor, pois sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, fique com ela. Agora, Datã e eles pensaram que podia existir ou haver outro homem. Vê, essa é a inteligência humana tentando enxertar suas ideias no plano de Deus. É assim que foi, inteligência humana tentando injetar suas ideias na palavra de Deus. Não servirá, nunca servirá. Nunca serviu e mais nunca servirá nunca mais. Vê? Enxertar suas ideias no plano de Deus, buscando outro líder, outro homem. Vejam. É neste tempo que está se abrindo esse mistério do sétimo selo, e vejam como rapidamente começam a buscar líderes, porque essa sempre é a inclinação do diabo, desses espíritos, desses anjos caídos. Agora vejam vocês. Como continua dizendo, olhe para Jesus quando ele estava de pé lá e disse, quem de vocês pode me condenar de pecado? Quem de vocês pode me mostrar que eu não tenho feito exatamente o que as Escrituras dizem que eu faria? Eu clamo ser o Messias. E se eu não fizer as obras de meu Pai, pois não creiam em mim, mas se eu as faço ou fizer, vocês, se não podem crer em mim, pois creiam nas obras que eu faço. Elas testificam de mim, exatamente assim, pois eles não puderam crer nele. Eles queriam os seus próprios métodos, eles queriam, ou seja, não tinham aceitado a forma provista por Deus e queriam fazê-lo da sua forma, do seu jeito. Mas Deus não vai junto com isso. Nunca serviu, disse, nunca servirá isso. Ele, o enxertar as suas próprias ideias. O injetar suas ideias na palavra de Deus, ou colocar. Inteligência humana tentando injetar suas ideias na palavra, vê? E agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Por quê? Porque estavam no meio do trigo, e porquanto as bênçãos de Deus, durante a dispensação da graça, nas suas 7 etapas ou eras, Deus enviou sua bênção para cada etapa, para cada era, e o trigo recebeu essas bênçãos. Mas também o joio se beneficiou dessas bênçãos, assim como o campo, ou no campo, quando se semeia boa semente no campo, se semeia trigo, depois também nasce joio, erva ruim, que não é proveitosa, não tem proveito, que não dará um bom fruto, mas quando vem a chuva, o trigo recebe essa bênção do céu, essa chuva, e também o joio, ou ervas mais ou ruins, recebem essa chuva, e quando o sol sai, o trigo recebe o sol e recebe o seu benefício, recebe o seu calor, e o joio, estando no campo, recebe os seus benefícios também da parte do sol, os benefícios da parte do sol, ou seja, recebe as bênçãos do sol, e o trigo dá graças a Deus pelas suas bênçãos, e o joio também, porque ambos estão se beneficiando das bênçãos que Deus está enviando em cada era durante a dispensação da graça. E assim aconteceu em todo esse tempo que esteve o nosso irmão William aqui. Todo mundo dizia, todos somos filhos de Deus, todos somos bons. Irmandade, mas vejam. Aí tinha-se de tudo aí. Sempre estão os 3 grupos juntos, diz o irmão William e o irmão Branham. Mas no fim do tempo, no final do tempo, diz que ele enviaria seus anjos para fazer essa separação, essa segregação.
Diz, nós vemos que o que diz o apóstolo São Paulo em Hebreus, que Deus faz sair o seu sol sobre os justos e sobre os injustos também, e a chuva cai sobre os justos e os injustos também a sua chuva. Mas vejam vocês, nós vemos que uns armazenam tesouros para a bênção e outros para ira. É como a terra boa e a terra má ou ruim. Também ambas as terras recebem o sol e a chuva, mas uma produz boa semente e a outra produz semente ruim, ou seja, produz semente má. Uma má colheita também, colheita ruim. Diz a Escritura que a boa terra está para receber bênção de Deus, mas a terra ruim ou má, que produz espinhos e cardos ou abrolhos, essa está próxima de maldição. Isso é assim para toda pessoa representada na má terra, na terra ruim, também representada no joio. Mas a boa terra e a boa semente recebe bênção de Deus e está bem próxima a uma bênção eterna para viver por toda a eternidade. E essa bênção para todos os escolhidos de Deus que estão recebendo neste tempo final o ensinamento sob carpa, sob tenda, a qual no seu conteúdo é essa fé de essa fé de transformação para irmos para a ceia das bodas do Cordeiro, assim que todos os que estão sendo colhidos e colocados na era da pedra angular e dispensação do reino, o que nos espera ou nos aguarda são as bênçãos do corpo eterno e glorificado, e depois para a ceia das bodas do Cordeiro, e depois um milênio para reinar, e depois toda uma eternidade. Assim que vejam vocês as bênçãos tão grandes que Deus nos tem dado e nos estará dando mais adiante, as quais não são comparáveis com os problemas e sofrimentos que passamos nesta terra. Não são de se comparar com a glória vindoura que há de se manifestar. Diz que é como uma pedrinha no planeta mais distante, da galáxia mais distante. Uma vez falou assim o irmão William, comparado, ou se comparando esse problema, essas situações com a glória vindoura, com as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Assim que sempre colocados os olhos nas coisas eternas, naquelas que são de eternidade, da eternidade, não nas passageiras. Assim que vimos neste momento a colheita e a ressurreição. Foi para mim um privilégio e uma grande bênção poder compartilhar com vocês estas palavras neste momento de hoje, sábado, 16 de março deste ano de 2024. Que Deus nos abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.